Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu trouxe um resumão da segunda temporada de You. Faz quase 2 anos que lançou, então nem eu lembrava mais. Tem resumão da primeira temporada que eu vou deixar linkado aqui também. A terceira temporada estreia dia 15 de outubro, então vamos relembrar tudo que rolou, deixando bem claro que eu não amei essa temporada, a segunda. Eu acho que ela tem vários problemas, eu falei inclusive disso em um vídeo com a Alicia Aquino, que tá bem legal esse vídeo. Então se vocês quiserem relembrar também um pouco das críticas, do que a gente comentou. Mas é aquela série meio assim que a gente acha ruim, mas não consegue largar, sabe aquela coisa? Então, vamos lá. Vamos de resumão e óbvio que tem spoilers de todas as temporadas, né, a primeira e a segunda. Então, depois de matar a Beck e descobrir que a Candace estava viva, o Joe foge pra Los Angeles. Então ele vê uma mulher de longe e fica obcecado, uma mulher que chama Love, amor. Gente. E aí ele começa a planejar uma vida com ela, né? Então ele fala com um falsificador de identidades chamado Will. Só que como a identidade falsa do próprio Will é mais elaborada do que de qualquer cliente, o Joe sequestra o cara, prende ele naquela jaula lá de livro e fica usando o nome do Will. Então ele fala que o nome dele é Will. Ele aluga um apartamento perto de onde a Love mora, óbvio, pra ele ficar olhando a casa dela como um stalker escroto que ele é. E lá ele conhece a síndica Delilah, que é jornalista, e a irmã dela, a Ellie, que tem 15 anos e sonha em ser cineasta. E por último, ele consegue um emprego na livraria que é da Anavrin, lá, que é uma loja de produtos naturais, que é dos pais da Love. A Love trabalha lá como cozinheira, porque lá tem várias áreas, não é só a livraria, né? Enquanto o irmão dela, o Forty, é roteirista e diretor, mas assim, ninguém da indústria tá cagando pra ele, entendeu? Aí o Joe stalkeia a Love, óbvio, e eles começam a sair juntos. Só que um maluco chamado Jasper aparece procurando o Will, né? Que na verdade o cara tá procurando o cara que tá lá na jaula, não ele, mas ele tá fingindo que ele é o Will. Então, o Will verdadeiro conta pro Joe que o Jasper, esse cara, é da máfia russa e que ele deve $50 mil pra aquele tio. E aí o cara foi cobrar o Joe. E aí o Jasper corta o dedo fora do Joe. Amo, merecido. Karma is a bitch. E o Joe passa um monte de perrengue pra conseguir a grana, mas não consegue. Então ele mata o Jasper, esquarteja ele e se livra dos pedaços. E aí ele também pega o dedo de volta, faz uma cirurgia e põe no lugar. Aí tem uma história paralela, porque quando a Delilah, a vizinha, era adolescente, ela foi abusada por um comediante famoso chamado Henderson, que é super queridinho lá de Hollywood, né? Nada de novo. E aí faz anos que ela investiga outros casos de menores abusadas por esse imbecil, mas nenhuma das meninas se sente confortável pra denunciar, o que também é muito comum. Então o Joe descobre que a Ellie conseguiu um estágio com o Henderson e começa a seguir ela. E, apesar de tudo, o Joe tem algum coração ali dentro, então ele tem medo que o Henderson abuse da Ellie e decide que vai desmascarar o cara. Então ele consegue entrar de penetra numa festa do Henderson, pega um notebook dele e leva pro Will, o coitado que tá na jaula lá, que hackeia tudo, né, faz o hack lá, o Mr. Robot, mas não encontra nada que incrimine o Henderson até então. Só que aí o Joe descobre que o Henderson tem um quarto secreto muito creepy e esquisito. Ele entra lá e encontra várias fotos das vítimas dele, seminuas, desacordadas, e aí ele manda pra Delilah anonimamente. E a Delilah é meio que tem um crush aí, meio que amiga colorida, de um policial chamado David. Então ela conta tudo pro David, mas decide não mandar, porque ela tem medo de não ser prova suficiente e tal. Então o Joe entra na casa do Henderson, amarra ele no quarto, aí o Henderson se solta, os dois brigam, não sei o quê. E na confusão, o Henderson cai na escada e morre. Também, karma. Aquelas, né? Opinião pessoal. Aí o Joe arruma toda a cena lá pra parecer que foi um suicídio e vaza. Só que aí ele é parado pelo David na rua, o policial, mas ele consegue, se faz de sonso e tal e vaza. Aí, nessa altura do campeonato, o Joe já tinha feito um pouco de amizade com o Will, o cara da jaula, e deixa ele ir embora. E o Will vai pras Filipinas morar com a noiva, que ele conheceu online e tal, e vaza. Enquanto isso, a Love pede pro Joe pra eles manterem o namoro em segredo, porque o Forty, o irmão dela, é muito carente, vai ficar com ciúme, né? Nada a ver. Mas enfim, ele descobre sozinho, fica puto da vida, e o Joe se oferece pra se aproximar do Forty pra aliviar a situação e começa a ajudar ele a escrever roteiro. Eu amo essa tour.
Aí o Forty vai num festival de cinema e lá ele conhece e se apaixona por uma mulher que é ninguém mais, ninguém menos que a Candace, disfarçada com um nome falso. A Candace, que é ex deste mala aí do Joe. Os pais da Love dão um evento de 30 anos de casamento. E aí a Love leva o Joe e o Forty leva a Candace. Aí o Joe fica apavorado, mas ela fica assim naquela conversinha passiva-agressiva que vai acabar com ele e tal, mas não faz nada. E o Forty sempre teve muito problema com drogas e aí ele tem uma recaída. Aí a Love conta pro Joe que quando eles tinham 13 anos, o Forty foi abusado por uma babá que foi demitida pela família e depois se matou. Aí pra mexer com o Joe, a Candace fica convencendo o Forty a se manter ocupado, escrevendo um roteiro pra adaptar o livro da Beck pro cinema. A Love não vai com a cara da Candace e põe um detetive particular pra investigar a mulher. E aí o cara descobre que a Candace mentiu a identidade dela, tal, e a Love vai lá confrontar. E aí a Candace conta tudo sobre o Joe, que ele é um assassino, que ele é louco, que ele é stalker e tudo mais. Aí a Love põe o Joe contra a parede e ele diz o verdadeiro nome dele, que ele namorou a Candace, mas ele mente que a Candace é uma ex-louca que perseguia, que ameaçava ele e que por isso ele fugiu de Nova York. E, gente, pausa pra falar o quanto isso é comum. Se você tem algum namorado, se você tem alguém que fala que a ex é louca, suspeite, porque isso é muito estranho. Geralmente quem não é nem louco, né? Mas quem é o errado da história é o cara. Aí a Love conta que pagou uma quantia lá em dinheiro enorme pra Candace vazar da cidade e ela termina com o Joe. E aí ele afoga as mágoas transando do nada com a Delilah. E aí os dois começam a se conhecer melhor. O Joe incentiva ela a escrever uma matéria sobre o abuso que ela sofreu do Henderson. Então ela escreve e consegue que a matéria seja publicada na Variety. Aí o policial David conta pra Delilah que ele viu o Joe naquela noite do assassinato do Henderson. Aí a Delilah entra no apartamento do Joe e ela encontra uma chave e um endereço de um galpão. Quando ela chega lá, é onde tá a gaiola lá, a jaula do Joe. Então, ele prende a Delilah na jaula. O Joe não quer ter que matar a Delilah. Então, ele decide que vai libertá-la e vai fugir pro México. Ele põe na Delilah uma algema eletrônica que vai se abrir daqui 16 horas, um tempo suficiente pra ele vazar. Mas o Forty paga 2 brutamontes pra sequestrarem ele e o Joe e trancarem eles num quarto de hotel pra focar no roteiro. E eles só vão poder sair quando o roteiro estiver pronto, então o Joe fica lá ajudando à força, né? E pra piorar, o Forty põe LSD na bebida do Joe e aí ele fica doidão. Então o Joe passa horas desacordado, quando ele acorda ele não lembra de nada. Aí quando amanhece, ele vai correndo pro galpão pra ver o que aconteceu com a Delilah, né? Quando ele chegar lá, ela está morta. E como o Joe não lembra de nada, ele não tem certeza se foi ele que matou a Delilah, então ele fica tentando fazer aqueles flashbacks lá, como que é aquele filme dos bêbados? Se Beber Não Case. E aí ele e a Love voltam a namorar e a Love fica cuidando da Ellie, que tá preocupada que a irmã dela desapareceu, na verdade morreu, né? Aí o Joe vai atrás do Forty pra tentar descobrir e vê que na noite anterior ele foi falar com a Delilah. Então o Forty foi encontrar com a Candace e dormiu com ela. Aí a Candace vai na casa do Forty e diz que o Joe é um assassino e que ele precisa acreditar nela. Então ela consegue descobrir onde fica o galpão e prende o Joe na jaula junto com o corpo da Delilah. Ao invés de ligar pra polícia, ela manda mensagem pra Love. Porra, Candace. Ela, quer que a Love vá lá pra ela ver, olha quem é o Joe, ele matou a menina, não sei o quê. Aí quando ela chega, o Joe diz que tudo que a Candace tá falando é verdade, que ele só fez tudo isso por amor a Love, por amor a amor. Então temos aí a maior reviravolta de toda a temporada, porque a Love mata a Candace. E aí... ela revela pro Joe que ela também é uma assassina. Que anos atrás, ela que matou a babá abusiva do Forty, ela não tinha se suicidado. Ela já tinha descoberto tudo sobre o Joe na época do detetive particular. Então, ela encontrou o galpão e matou a Delilah pra não atrapalhar, pros dois poderem ficar juntos. E aí a Love tem um plano de incriminar a Ellie pela morte da Delilah, e o Joe fala, não vai dar. Então a Love fala, então você não vai sair da jaula, meu anjo. E enquanto isso, o Forty vai na cadeia conversar com o Dr. Nick, o psicólogo da Beck, lá da primeira temporada, aquela loira. Ele que foi preso pelo assassinato dela, mas a gente sabe que foi o Joe. E o Forty passa a acreditar que o Joe é um maluco, um assassino, e vai atrás dele. Enquanto isso, o Joe convence a Love a abrir a cela e tenta atacá-la, mas ela revela que está grávida. Então os dois decidem
decidem ficar juntos. Simples assim. Mas o Forty começa a mandar mensagem falando pra eles irem pro Anavrin, lá pra loja. Aí o Joe fala pra Ellie que a Delilah morreu e dá dinheiro pra ela fugir. Ela fica com ódio do Joe, mas aceita porque ela não quer ir pro conselho tutelar. Aí o Joe vai pro Anavrin lá e o Forty ameaça ele com uma arma. Mas o amigo detetive da Delilah, que tava seguindo eles, entra, atira no Forty antes que ele possa atirar no Joe. E aí quem morre? O Forty morre. E a Love fica mal, porque, né, era irmão. E aí meses se passam, o Joe e a Love se mudam pra uma casa só deles, pra eles ficarem juntos, terem o bebê. Mas, claro que na última cena a gente vê uma vizinha de longe, e aí o Joe olha essa vizinha e já fica obcecado pela vizinha. É isso, gente. Tem um monte de coisa ruim nessa temporada? Tem, mas é aquele ruim que a gente se diverte, né? Eu acho que é isso. A gente olha umas coisas e fala assim, não é possível. Todo esse último episódio aí é bem louco, né? Mas é isso, coloquem nos comentários se vocês gostaram dessa temporada, se vocês continuam assistindo, como que tá isso. E vamos lá, vamos pra terceira temporada de You, e eu prometo que eu vou trazer um vídeo comentando o que eu achei dessa temporada. Vamos ver, espero que seja melhor.